Boa noite, caros confrades, bem-vindos à nossa biblioteca. Porque hoje nós temos mais um quadro, o Enciclopipe, onde nós trocamos uma ideia aí para você evoluir na sua fumada, aproveitar mais o seu cachimbo e o seu tabaco, ou simplesmente ver aí o que a gente fala, né? Se você já é um cara experiente, né? Analisar a nossa inexperiência. Boa noite, Trauer. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Maurício. Hoje a gente vai falar sobre amaciamento, Brian? É isso mesmo, amaciamento de cachimbos. Aproveitando, tô fumando num corn cob aqui hoje, um tabaquinho antigamente. E vocês, o que vocês estão fumando? Fala, começa pelo Trau. Eu estou fumando aqui num Pedraza, né, que é um artesão brasileiro, e eu estou fumando Tropicalia. E você, Maurício? Estou fumando aqui no meu Bazanelli de carvalho americano. Estou fumando um tabaquinho fantástico aqui, Bengal Slices. Muito bom. Bastante lataquia. Bom, para começo de conversa, eu quero saber, Brian, se é necessário amaciar o cachimbo ou não é necessário amaciar o cachimbo? Bom, para quem está nos assistindo aí e é iniciante, para você entender, existe esse conceito de amaciar o cachimbo para que você não danifique o cachimbo, né? Ou seja, não existe a corrente, né, que diz que você precisa amaciar o cachimbo para não estragá-lo. Por exemplo, você começa a botar fogo ali, fumar muito rápido e tal, pode acontecer de danificar o seu cachimbo. É verdade isso, Brian? É verdade. O pessoal amaciava muito o cachimbo antigamente, quando os cachimbos não tinham revestimento interno no fornilho, né? Ele era praticamente a madeira ali e você tinha que fazer pelo menos um cake nele ali, que o cake significa a cinza, né, de algum tabaco, que segurava, ajudava a reter um pouco o calor e não passar tanto para a madeira. Então, nos cachimbos de antigamente eram necessários fazer isso. Mas de 2000 para cá já os cachimbos já vêm meio que a pré-amaciados, né, que chamam. Então, não tem a necessidade, mas sempre bom prevenir, né, e remediar, né. É sempre bom começar com o amaciamento do cachimbo, porque o cachimbo é um bem durável, né? Um cachimbo ele vai durar, bobear a vida toda, né? Então é bom cuidar aí do comecinho aí dele para durar mesmo, né? Mais do que uma vida toda, né? Pode durar mais de uma geração, duas, três gerações. Temos confrades aí que têm os cachimbos dos seus avós, né? Então, pode ser uma herança que você pode passar para a sua família. E claro que sempre que você cuidar bem do seu cachimbo, essa chance aumenta, né? Então, primeira dica, Traue, para quem quer, quem compra um cachimbo novo, né? E quer amaciar esse cachimbo. Primeiro, precisa amaciar todo tipo de cachimbo, tem que amaciar? Olha, todo cachimbo de madeira precisa ser amaciado, né? Cachimbos, por exemplo, de barro e de merchão, que é um mineral, né? Que já são cachimbos mais caros. Eu já não acho que precisa de amaciamento. E também o corn cob também não precisa de amaciamento. Tô certo ou errado, Brian? É isso mesmo. É mais na parte de madeira mesmo, porque ela, né, devido à temperatura do fornilho que é bem alta, ela pode danificar, então tá certinho, Trau, isso aí. Exatamente. E primeira dica para amaciar, então, meu caro Brian. Olha, a primeira dica é colocar 1/3 do tabaco no cachimbo e fumar ele até o final. E assim você vai fazendo progressivamente, depois coloca 2/3, depois 3/3. Nunca encher o cachimbo de uma vez, né. Sempre fumar aos pouquinhos, para poder fazer o cake nele. Esse seria a primeira dica. Segunda E dica que eu vou dar é não tenha uma fumada frenética nas primeiras, mesmo que você encher 1/3 do fornilho. Se você meter, mesmo que seja a chama, né, do bique, que é aquela chama
que a gente chama mole, né, a chama amarela, mesmo se você abusar dessa chama dentro do seu fornilho novo, né, até se está amaciado já o cachimbo, você não deve abusar, né, ainda mais quando ele é novo, que não tem nenhuma camada ali de proteção, ainda mais você não deve abusar, né, do isqueiro dentro do cachimbo. Então, evita deixar o cachimbo aquecer muito, né, evita queimar as bordas, né, então tenha moderação quando você está começando com o seu cachimbo novo, ainda mais se você comprou, por exemplo, o seu primeiro cachimbo é o cachimbo de briar. Pô, você teve um investimento, cuida bem dele. Enche ele com pouco tabaco, né, 1/3, e acenda vagarosamente ali, dê umas baforadas com uma frequência mais moderada para o seu cachimbo, justamente o tabaco ir queimando e fazendo essa camada, né, essa carbonização do fornilho, mesmo que o seu cachimbo já tenha uma proteção, né, que os artesãos mais o pessoal, até os artesãos mais antigos têm feito muito isso, que é botar já uma camada de proteção ali com carvão ativado, mesmo que tenha essa proteção, tenha esse cuidado no início que vai valer a pena, não é mesmo, Trau? Sim, e a minha pergunta para vocês, né, principalmente para a técnica que o Brian falou, né, dos 3/3, foi uma dica que a gente passou, inclusive, de como carregar o tabaco no cachimbo, né? Ela tem muito a ver isso aí. Brian, quantos fornilhos você faz de 1/3 do cachimbo, né? E depois quantos fornilhos você faz de metade do fornilho cheio, né? E para passar depois para fornilho cheio normal. E Olha, para você Trau, também essa pergunta, Maurício. o que que eu acredito, tá? Pelo menos entre 4 a 5 vezes, cada etapa, né. Porque se a pessoa fuma todo dia, então faz durante uma semana a primeira etapa, um fornilho por dia a pessoa fuma. Então, durante uma semana você põe 1/3, passou na segunda semana você já põe 2/3, na terceira semana já pode encher o cachimbo completo que vai estar amaciado direitinho para fumar. Legal. Como você faz normalmente, Maurício? Você quer a resposta politicamente correta ou a resposta sincera? A que você quiser dar, tá tudo certo. Olha, sendo bem sincero, o meu amaciamento, eu uso outra técnica. Não é que eu não amacie meus cachimbos. Eu uso outra técnica. Eu costumo encher o meu. Eu nunca encho o fornilho do cachimbo, né? Como eu já falei nos outros vídeos para iniciantes, eu sempre deixo uma borda ali, um limite abaixo da borda do fornilho para o tabaco não transbordar, mas só por isso. Mas eu sempre, mesmo com um cachimbo novo, mesmo que ele não tenha aquela proteção feita pelo artesão dentro, eu encho o fornilho. Mas eu fumo devagar, bem devagar, tá? Isso vai evitar de queimar a madeira crua que está ali dentro do fornilho, né? Queimar a madeira vai queimar, né? Que ela vai carbonizar o tabaco, vai queimar ali bem superficialmente, né? Se você fumar bem lentamente. E é essa a técnica que eu uso. E eu não Uhum. faço o que eu faço, por exemplo, com esse cachimbo aqui, ou com os outros cachimbos que vocês me veem usando frequentemente um dia após o outro. Eu não faço isso com um cachimbo novo, tá? Porque ele tá mais cru, né? Não sei explicar, não sei qual seria o termo exato, mas é bom ter cuidado com o seu cachimbo novo, até para você conhecer o limite do seu cachimbo novo, né? Esse carvalho americano aqui, por exemplo, eu sei que ele é pau para toda obra aqui, o cara aguenta mesmo, né? Então eu já conheço o limite do cachimbo e taco ficha nele, né? E, inclusive o carvalho americano é uma madeira que também não precisa de tanto amaciamento, né? Porque ele já é uma madeira semifossilizada, né? Quase como se fosse um mineral. Então essa é a técnica que eu uso, né? Eu já fiz o amaciamento com os 3/3, já fiz também. E funciona, é muito bacana, muito útil, né? Você vê bem direitinho aquela carbonização
se formando aos poucos ali e não tem perigo de você estragar o seu cachimbo, que isso também já aconteceu comigo. Já estraguei cachimbo por abusar dele, né? Inclusive cachimbo bem novo, né? Então, entre outras coisas, não amaciei, né? Tirei a piteira quando ele estava quente, isso que a gente já ensinou você a não fazer. Certo? Uhum. Você, Trau, você amacia os seus cachimbos? Eu amacio meus cachimbos. Eu não faço a técnica dos 3/3. Eu faço a, a técnica é praticamente a mesma. A diferença é que eu faço as duas metades do fornilho. Ao invés de eu separar em 3 fases, eu separo em 2. E eu faço essas fases 3 vezes. 3 vezes com meio fornilho, depois o resto normal, né? Eu faço. É um pouco menos de cuidado, digamos assim, que os 3/3, mas é assim que eu faço e tem dado certo. Até É agora, né? válido também, né? Como a gente vem salientando aqui em todas as nossas, todos os nossos enciclopipes. Você vai adquirir a sua maneira de executar esse hábito de fumar. Eu tenho, depois de já ter estragado o cachimbo, depois de ter visto que a minha técnica dá certo também, quando eu faço uso dela, eu, né, me adaptei e não faço a técnica dos 3/3 para amaciar, mas eu acabo amaciando o cachimbo de qualquer forma, né? Então, eu tenho uma técnica, o Braia tem outra, o Trau tem outra. Você pode ter uma quarta, uma quinta, uma sexta técnica, né? Claro que isso é limitado, mas enfim, né? Porque amaciar o cachimbo intrinsecamente é você ter moderação e cuidado com o seu cachimbo novo, no manuseio, na limpeza, no acendimento, né? Não ficar abusando do isqueiro ali, da chama e assim por diante, certo? Isso aí. O Brian, tem uma técnica que o pessoal antigamente usava mais, né? Hoje não se usa tanto, um ou outro eu sei que usa, né? Que é a técnica de passar uma camada fina de mel, né, no fornilho, que aí as cinzas elas vão grudando, né? Isso aí é uma forma de fazer mais rápido, né, o amaciamento, né? Isso aí, você já usou essa técnica? Já usei sim, Trau, no passado. Funciona sim. Ela acaba formando o cake mais rápido, né? Só que depois eu acabei não utilizando mais porque eu via que funcionava, óbvio, mas do outro jeito que eu já fazia a minha técnica de amaciamento também funcionava igual, então não tinha muita diferença assim, entendeu? Eu confesso que eu não fiz essa técnica ainda, uma hora eu vou acabar fazendo, para teste mesmo, para experimentar, mas eu não fiz por questão que eu não achei nem um pouco prática, né? Mas deve dar um resultado bem legal. Mas eu não fiz por causa de praticidade. Você. O pessoal, inclusive, mistura cinza no mel, né? Sim, Para passar na borda do fornilho por dentro. Eu tenho preguiça de fazer isso, para falar a verdade. Eu acho que é mais fácil amaciar a moda antiga, porque tu já vai estar fumando de qualquer jeito. E essa técnica do mel com cinza nada mais é que o que os artesãos vêm fazendo, só que eles fazem com outra liga, né? Outro material para dar a liga ali e com carvão ativado. isso aí, Nada mais é do que essa técnica. é isso aí. E você conhece outra técnica, Brian? Eu só conheço essas 3, 4 técnicas, Eu sinceramente. também conheço somente essas também, mas tem gente que não faz o amaciamento, enche o fornilho logo de cara e sai tacando fogo, né. Uhum, Com os cachimbos atuais eu acredito que dê pra fazer isso, tá, mas os antigos já não aguentam esse tipo de coisa, né. sim. Para quem vai iniciar com cachimbo state, né? Entendam o state como cachimbo já usado, né? Então, para quem vai começar com essa técnica, né, é interessante quando você for comprar o seu cachimbo state, você passar o dedo no fornilho e perceber se tem imperfeições no cake, né? Às vezes tem imperfeições no cake, né? Ali você pega a ferramenta 3 em 1, você vai pega, raspa as imperfeições, o excesso de cake, né? Limpa ali, limpa com papel higiênico o fornilho.
até ele parar de ficar saindo no papel higiênico. Aí você, se você perceber que a camada de cake está muito fina, você pode fazer uma coisa parecida, né, com os 3/3, se você tiver vontade, né, se você achar que deve, pelo cachimbo. Às vezes é também o valor agregado do cachimbo, vale a pena fazer ou não, né? Sim. Eu diria pro cara, meu, não quer estragar teu cachimbo? Faz o amaciamento. Tu tá pouco se lixando se vai estragar ou não os cachimbos, tu vai comprar outro depois, ou tu pode comprar. Bom, é paciência. E tu pode usar o cachimbo como martelo, se tu quiser, né? Mas, para você que é iniciante, que quer guardar o seu... Principalmente assim, né? Que nem o Travi falou no outro vídeo. Pô, o primeiro cachimbo tem um valor sentimental. Talvez não agora, mas daqui 5, 10 anos tu vai querer ter esse cachimbo. Então Sim. cuida dele. E- Mesmo Sim. que agora você não tenha tanto apego a ele. Então, cuida dele, sabe? Faz o amaciamento, que vale a pena você conservar o seu cachimbo, né? Mas se É. você também não quiser, paciência. É, O cachimbo é seu. o meu primeiro cachimbo eu fiz muitas atrocidades com ele. Muitas atrocidades, né? Foi bom para aprender, mas hoje eu queria ter ele para fumar, que ele era Pois é. legalzinho. Eu queria dar Mas, 2 dicas, Trau, que é importantíssimas para o pessoal que tá legal. ouvindo a gente, tá vendo, que que seriam essas dicas que é importante? Evitar na hora de fazer o amaciamento, evitar de usar um tabaco aromatizado, porque ele vai deixar gosto no teu cachimbo, né. Às vezes você pega o cachimbo e dá aquela, né, põe no nariz e cheira, você vai sentir o cheiro do tabaco que você fumou anteriormente nele aí, então evita, fuma um tabaco mais neutro que puder quando estiver amaciando o cachimbo, que ele vai te ajudar. E outra coisa, jamais utilize isqueiro de maçarico para amaciar o seu cachimbo, né. Uhum. Essas É, para são para amaciar e para qualquer outro estádio uhum, que o Não, cachimbo para já fumar estiver. normalmente já é, né, perigoso você estragar seu cachimbo. Para amaciar, então, nem falar. Nem Hum, se fala, porque aí sim não tem cake no fornilho. Se não tiver o cake no fornilho, por mínimo que seja, e você botar aquele maçarico direto na madeira, cara, é 2 segundos para queimar tua madeira ali do teu fornilho e estragar teu cachimbo. é isso aí. Mas é literalmente 2 segundos, cara. Tu conta 1, 2 e tu queimou a madeira. Então, É, aproveitando a seara do cake, né, pro pessoal, o cake ele é importante no fornilho, só que o excesso de cake é prejudicial para o cachimbo, tá? Aproveito e digo pro cara que está iniciando, né? É interessante que ele tenha, assim, cinza de tabaco em volta, mas se ele tiver um excesso, né? Se você passar o dedo e perceber que está irregular pela questão de cake, normalmente ele acaba ficando irregular de alguma forma ali, né? Você pega e tira o excesso, tá? Não deixa acumular, porque senão ele vai ficando camada, depois camada, camada, cara, vai ficar. Às vezes a grossura da parede do cachimbo vai ficar de cake. Isso não é nada bom pro cachimbo, porque já vi até foto de cachimbo que estourou, né? A madeira não aguentou e ela abriu por causa do cake. Então, assim, ele é importante, mas em excesso ele é muito prejudicial. Então, toma cuidado com isso também. Não pode ser porquinho, tem que ter higiene. Sem falar que quando a madeira expande, igual você falou, que ela estoura, o cake também ele prejudica no sabor do tabaco, né. Se tiver muito Uhum, cake, ele vai amargar o teu tabaco. Necessariamente você vai sentir o tabaco com gosto amargo, então faz igual o sim. Troy falou aí, deixa um cake, né, não muito grosso, nem muito fino, né, e aí vai ficar legalzinho. Uhum. Hum, vocês falando isso, me lembrei de uma coisa agora. O amaciamento pode ajudar até em outro fator, que é o gosto da madeira, da fumada da madeira. sim. Porque algumas madeiras, quando você queimar ela vai soltar um gosto forte. Então, se você começar enchendo o seu fornilho na borda, até a borda, e começar a fumar da borda aquilo lá, pode ser que você fume um cachimbo de Maurício, embuia e você não consiga nem terminar o fornilho, às vezes, porque vem aquele gosto, né? Então, É, amaciar o cachimbo vai evitar de acontecer isso também.
Outra coisa nesse sentido, tá? Duas coisas, aliás, né? Antes de você fazer qualquer coisa no cachimbo, realmente sinta como é que é a parede dele, tá? Você vai saber o formato da parede, porque tem cachimbos que são como se fosse um formato de U, né? E outras em V, né? Então, assim, para você ter uma noção, quando você for criando o cake, para ele seguir o formato do fornilho ali dentro, né? Você saber onde é que você está indo ali. E outra coisa que o Maurício falou, que é interessante sim você não colocar até o final da borda do cachimbo, né? O tabaco, sempre com, digamos assim, alguns milímetros, uns 4, 5 milímetros ali, de tabaco antes da borda Tá do bom. fornilho. Por quê? Porque o próprio tabaco, ele vai empretecendo, né, a borda do fornilho, tá? Então é interessante também, depois de cada fumada, você pegar um papel, né, e você limpar a borda do cachimbo, né? Limpar a borda do cachimbo. Eu conheço o confrade, inclusive, que pega, né, molha com saliva. Isso aí não estou recomendando, mas eu já vi, né, confrade pegando o papel umedecido, digamos assim, e limpando a borda do cachimbo para ele não empretecer e ficar sempre uma borda bonitinha, né, sem vestígio de mancha de tabaco, né? Isso vai evitar não enfiando a chama na borda do fornilho também, viu? Sim. Não, sim. Eu estou dizendo só a questão do tabaco mesmo, né? Mas A gente já falou de acendimento, já falamos de como fumar e tal, né? Mas uma coisa muito importante é você, enquanto você está aspirando, né? Não tragando, aspirando o ar do cachimbo, você pode pôr a chama até quase dentro do fornilho que o fluxo de ar vai puxar a chama pro tabaco e vai queimar o tabaco. Quando você para, dá aquela pausa na aspiração, você não deve manter o, o, o isqueiro dentro ali, porque ele vai queimar a borda. Olha como a chama vai para cima, né? Quando eu puxo, a chama vai para baixo. Se eu deixar ali enquanto eu dou aquela pausa entre baforadas, vai queimar a borda do seu fornilho, vai estragar o seu cachimbo, né? Então, muitas vezes você vê o pessoal fazendo aquele movimento, né? Aspira e pausa, aspira e pausa, né? Tirando o isqueiro de perto do fornilho quando você não está baforando para não queimar, justamente não queimar a sua borda do seu fornilho e o fornilho por dentro também, né? Que uhum. faz parte do amaciamento. Olha, eu acho que questão de amaciamento não tem muito a acrescentar, né? A gente falou quase de todos os pontos, né? Você teria mais alguma coisa para Para não acrescentar, perder Brian? o costume, né, Trau? E nós estamos atropelando o conteúdo para manter a nossa tradição. Acontece, né? É. Acontece. E o importante seria, Trau, dar o descanso merecido pro cachimbo, né? Também faz parte, acho que, do Ah, amaciamento dele, né? sim. Uhum. É, fumar um dia sim, um dia não, né? Isso também faz bem para a madeira do cachimbo. Isso não só quando ele está amaciando, isso para a vida toda do cachimbo, né? Isso é muito bom. Só lembrando que se for um corn cob não precisa dar esse descanso, se for um merchal também você não e um pito de barro você também não precisa dar esse descanso, mas o restante dos materiais precisa ter esse descanso. Sim, quando é Mas madeira. eu vou te dizer uma coisa, Trau. Quando o cachimbo é novo, você não sabe quanto tempo aquela madeira foi curada, a não ser que você compre um briar de uma marca famosa e saiba que foi o mimo que fez que o cara curou 40 anos o briar. Beleza. Aí tu vai saber que tá tranquilo. Agora, você compra um cachimbo numa tabacaria que você não conhece bem a marca, ou é uma madeira menos nobre, você não sabe qual é o tempo de cura daquela madeira. Depois que você tem um cachimbo há 10 anos, você sabe que ele está curando há 10 anos na tua mão. Então você, mesmo que você tenha uma frequência maior de fumada, não tem problema. Agora, quando o cachimbo é novo, se a madeira não tiver talvez bem curada, e você fumar diariamente no cachimbo, pode ocasionar uma ruptura ali da madeira, porque ela não está bem curada ainda, né?
ela pode curar enquanto você fuma, se você dá as pausas corretas e tudo mais. Então isso é importante salientar também. Uhum. Sim, E senhor. sem mais para dizer sobre amaciamento, o que nós falaremos, Brian, no nosso próximo Enciclopipe? A gente vai dar dica de tabacos para iniciante e falar de um assunto que é bem interessante também, que é o famoso tongue bite. Por que o tabaco de iniciante ele pega na língua? A gente vai explicar Bem o porquê. interessante. Isso é bem interessante. Então, se Legal. você começou a fumar agora, tá fumando, pegou aquele tabaquinho, tá pegando na tua língua, assiste o próximo Enciclopipe que você vai entender o porquê. Bem Assista o legal. próximo Enciclopipe, assista a todos os nossos quadros. Às terças-feiras temos entrevistas ao vivo, nas quintas-feiras conteúdo gravado e às vezes ao vivo, e no sábado nós sempre temos algum review de rapé ou tabaco, ou seja o que for relacionado ao mundo do cachimbo. Já peço aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo se você gostou, tá bom? Aquele grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.